me ouve. Doutor Léo Rosenbaum, o senhor está me ouvindo? Olá, Diego, boa tarde. Estou te ouvindo muito bem. Também estou te ouvindo muito bem. Tarde de sexta-feira gostosa. Vamos falar um pouco sobre saúde ocular e eu vou direto falar com o médico oftalmologista Dr. Léo Rosenbaum. Dr. Léo, é com o senhor. Boa tarde a todos. Um prazer estar novamente aqui com vocês, falando um pouquinho de saúde dos olhos. Pensei hoje em falar um pouquinho sobre uma patologia que afeta muitas pessoas, como diabetes, né? O diabetes é uma doença relacionada à quantidade de açúcar no nosso sangue e muitas pessoas sabem que o diabetes também pode provocar alguns tipos de problema nos olhos, na visão. Então, o controle do diabetes é muito importante. É uma doença muito prevalente no nosso meio, cada vez mais pelos nossos hábitos, pela nossa alimentação. Então, a gente vê que casos de diabetes frequentemente aumentam ao longo do tempo. E nunca é demais a gente falar um pouquinho sobre as consequências do diabetes sobre a nossa vida, especialmente sobre a nossa visão, né? A gente sabe que... Te cortei, Diego? Não, pode falar, doutor. Estou te ouvindo muito bem. Ótimo. A gente sabe que a diabetes é uma doença que afeta basicamente os vasos sanguíneos. Então, ela afeta a microcirculação. E o que significa exatamente isso? Nosso corpo ele é irrigado por vasos sanguíneos. Existem estruturas do nosso corpo que são irrigados pela nossa microcirculação, que são circulações mais delicadas, vasos mais finos e tudo mais. Então, basicamente, a diabetes é uma doença onde essa elevação do açúcar no nosso sangue acaba por provocar uma reação inflamatória crônica na parede dos vasos sanguíneos. Isso provoca uma fragilidade desses vasos sanguíneos e por onde esses vasos irrigam, ele vai provocar alterações nos órgãos, como, por exemplo, nos olhos. Nós temos, por exemplo, a nossa retina. O que é exatamente a nossa retina? A retina é a parte que fica no fundo do olho, onde a visão é formada. Então, nós temos toda uma estrutura ocular, onde você tem a passagem das imagens através da córnea, através da pupila, através do cristalino, até que ela chegue na retina. Na retina nós temos as células fotorreceptoras e por ali a imagem é processada, transferida para o nervo da visão e do nervo da visão ela é processada no nosso cérebro. Então o nosso cérebro vai receber as imagens que o olho consegue enviar. E é justamente na retina, onde essa imagem é formada, onde existe uma grande circulação de sangue, de vasos, que pode ocorrer as alterações visuais provocadas por essa doença. Nós temos retinopatias que são desde retinopatias leves, ou seja, doenças leves na retina, até doenças mais moderadas, até avançadas. E essas doenças provocam problemas como sangramentos, a circulação do sangue que se dá através dos vasos se torna permeável. Então, elementos dos vasos sanguíneos começam a extravasar pela superfície da retina, provocando um processo gradativo de má circulação na nossa retina. Isso vai provocar um edema, um inchaço na nossa retina ao longo do tempo, e esses edemas, essas hemorragias, essas microalterações vão corroborar para uma alteração visual que vai ocorrer ao longo do tempo. Então, é justamente a doença do diabetes, quando afeta o nosso fundo do olho, que vai trazer problemas. Muito bem, doutor. E eu dizia que o diabetes é uma doença social, não é? Uma doença muito comum nos dias de hoje. Os hábitos alimentares que nós temos hoje em dia, a obesidade, a falta, né, da prática de exercícios físicos, tudo isso, essa evolução da sociedade hoje em dia tem levado a população a ficar mais obesa. Até nos Estados Unidos há uma certa preocupação, né? A população muito obesa, e a obesidade leva muita gente ao diabetes. E
eu sempre digo isso às pessoas que têm diabetes, que é uma preocupação muito grande em fazer esse acompanhamento oftalmológico, porque a pessoa às vezes não está enxergando bem, fala, puxa, eu não estou enxergando. E isso pode ser irreversível, né, doutor? Porque às vezes a pessoa acha, não, acho que a diabetes está alta aqui, mas depois vai melhorar. Só que precisa estar atento porque pode aumentar a pressão nos olhos, isso pode estar relacionado com glaucoma também. E aí, quando o nervo óptico ali vai se queimando, né, vai sendo eliminado, isso não volta mais, é irreversível, né, doutor? Exatamente isso, Diego. O problema da diabetes é que, como ela vai provocando essas alterações na microcirculação, ela vai provocando problemas progressivos no fundo do olho. Nem todos os diabéticos vão ter problemas nos olhos, mas muitos deles apresentam um problema desse. Então, uma forma de acompanhar aquele indivíduo que tenha diabetes, em primeiro lugar, o indivíduo que tem diabetes deve estar preocupado em manter a sua glicemia controlada através de um regime alimentar naturalmente dado ou pelo médico ou em conjunto com o nutricionista para alcançar um nível de ingesta calórica menor, especialmente os açúcares, farinhas e tudo mais. Isso vai proporcionar uma estabilização melhor da glicemia, além dos remédios que muitos precisam usar, desde remédios que são tomados pela boca, que são os hipoglicemiantes orais, até mesmo injetáveis, como insulina, enfim, existe uma gama muito grande de medicamentos para controle do diabetes. Mas mesmo que a diabetes esteja controlada, é importante que esses pacientes tenham a oportunidade de fazerem exames frequentes com o seu oftalmologista. Por quê? Em primeiro lugar, uma glicemia que repentinamente se altera, ela pode provocar um embaçamento visual temporário, um embaçamento momentâneo, nem sempre por estar afetando o fundo do olho. Em muitas ocasiões, ocorre essa mudança de visão, essa mudança de grau, em razão de alterações refracionais. O que significa isso? A glicemia alterada, ela muda a graduação do cristalino, que é uma lente interna que nós temos nos nossos olhos. E essa mudança pode representar uma perda de foco, uma perda de nitidez. Então, às vezes, até alguns pacientes descobrem que são diabéticos e às vezes nem sabiam disso, por uma repentina mudança na qualidade de visão. De repente passam a perceber que não estão enxergando muito bem de longe, ou a visão de perto ficou pior, de uma hora para outra, de uma semana para outra. Vai ao oftalmologista, faz o exame, o oftalmologista consegue ajustar o grau que proporciona uma boa visão para esse indivíduo naquele momento, e a visão aparentemente está sem nenhuma interferência. Porém, essa mudança de grau muitas vezes ocorreu em função dessa alteração glicêmica, ou seja, uma descompensação do diabetes pode provocar uma mudança de grau. Essa mudança de grau, ela não deve ser corrigida imediatamente pelo oftalmologista, porque à medida que esse indivíduo vai fazer o controle da sua diabetes, vai contornar essa hiperglicemia, vai ajustar o nível glicêmico seu, naturalmente essa mudança de grau vai se normalizar. Então é importante que o oftalmologista questione sempre esse indivíduo se ele sabe se ele é diabético, se ele não sabe, é importante que a gente peça um exame de sangue mesmo ali para que ele possa fazer e saber se ele está com a glicemia alterada ou não, e dessa forma evitar passar um óculos que muitas vezes vai mudar o grau em poucos dias ou poucas semanas à medida que esse indivíduo passa a controlar essa glicemia através de tratamentos que são feitos ou pelo endocrinologista, ou pelo clínico geral, pelo médico de família. O importante é que esse indivíduo seja acompanhado. Então, a primeira coisa que o oftalmologista vai avaliar é se essa interferência visual tem relação com a diabetes. Se essa mudança de grau observada por esse indivíduo tem relação com uma glicemia que repentinamente alterou. A partir daí, a gente deve fazer outros exames específicos, onde você vai observar o fundo do olho, o nervo da visão, como você disse, a retina, que é a que mais sofre as alterações
provocadas pela doença do diabetes, onde você tem microhemorragias, exudatos, que são elementos do sangue que acabam se acumulando no tecido retiniano, e tudo isso vai provocando uma toxicidade crônica, uma redução da perfusão sanguínea, uma redução da perfusão de oxigenação, e tudo isso leva a um sofrimento do tecido retiniano. E esse sofrimento do tecido retiniano leva a microinflamações, e isso pode trazer consequências para as células fotorreceptoras da retina, provocando às vezes uma perda da capacidade visual, que pode ser momentânea, temporária e às vezes até definitiva. E como você comentou também, Diego, alguns tipos de diabetes, especialmente aquelas diabetes que provocam um tipo específico de retinopatia diabética, que é a retinopatia diabética proliferativa, essa sim pode provocar problemas de glaucoma, porque ela provoca uma formação de vasos anormais através do tecido retiniano, que se difundem por todo o globo ocular, provocando uma alteração no sistema de drenagem de um líquido que o olho produz continuamente, provocando aqueles glaucomas difíceis de tratar, que são os glaucomas neovasculares do diabéticos. Então, é uma doença que tem potencial de causar muitos problemas de visão. Então, todos os indivíduos que sabem que são diabéticos, eles devem se preocupar em manter a sua glicemia controlada, eles devem se preocupar em acompanhar as eventuais alterações que podem ocorrer na parte oftalmológica. E é interessante, Diego, que muitas vezes o clínico geral ou então o endocrinologista que está acompanhando esses indivíduos acabam questionando, olha, o senhor já fez um exame de fundo do olho, já procurou seu oftalmologista? E às vezes os pacientes me perguntam, mas por que ele quer saber do meu fundo do olho se ele nem é oftalmologista? Qual que é o interesse dele? Veja só, os nossos olhos permitem com que a gente consiga observar estruturas internas com um grau muito alto de precisão. Então, através dos olhos, a gente consegue observar vasos sanguíneos que estão no fundo do olho, as estruturas nervosas, fibras ópticas. E como a doença do diabetes ela afeta exatamente a parte vascular e também os neurônios, que é uma microangioneuropatia diabética, essa é a doença do diabetes, a gente, através do exame do fundo do olho, consegue entender se aquele indivíduo está passando por alterações que possam estar ocorrendo também em outras localidades, como, por exemplo, os rins, como, por exemplo, a microcirculação das pernas, enfim, várias áreas, inclusive o coração, podem sofrer em função das alterações da diabetes. Então, quando o clínico geral, o endocrinologista, solicita um exame de fundo de olho, pede para aquele paciente que procure um oftalmologista, é para que ele possa entender se existem alterações já detectáveis no fundo do olho, provavelmente essas alterações podem estar ocorrendo em outras localidades, como o rim, como o fígado, como o coração, como os pés diabéticos. É muito comum os diabéticos terem problemas na microcirculação das extremidades, terem problemas de necrose, gangrena, uma série de doenças que podem, inclusive, evoluir com amputação de dedos, membros inferiores. É uma coisa muito terrível. Então, o exame de fundo do olho ele acaba sendo um reflexo de como essa doença está incidindo em outras áreas do corpo que nem sempre são possíveis de serem examinadas, como os olhos são. O olho, a gente tem uma grande facilidade, se o indivíduo não tiver nenhuma opacidade que não permita o exame, por exemplo, uma catarata ou uma doença na córnea que inviabilize o exame de fundo do olho, não permite com que a gente tenha acesso à visibilidade do fundo do olho, nesses casos fica um pouco mais difícil a gente avaliar. Mas a grande maioria das pessoas permitem um exame muito bom do fundo do olho e com isso a gente consegue orientar o endocrinologista quanto às condições gerais. Se o fundo do olho está bom, é bem provável ou existe uma grande chance que essa doença não esteja atingindo de uma maneira maléfica outros órgãos vitais. Então o exame de fundo do olho tem esse objetivo. Doutor, o senhor falou uma coisa muito interessante aí, eu quero tocar nesse assunto,
Eu estava lembrando aqui de algumas situações, até vou dar um pequeno spoilerzinho aqui, de quando a gente for falar a respeito de cirurgia para correção do grau, né, que muita gente acha que vai ao oftalmologista e já na mesma semana o médico já vai agendar a cirurgia e é uma coisa rápida. Não, tem que passar por um período para avaliar se aquele grau está aumentando, se está estabilizado. Logo, logo o senhor vai comentar sobre isso aqui no nosso bate-papo. Mas uma coisa muito importante nós estamos falando, o senhor está trazendo uma situação daquela pessoa que sabe que tem diabetes, que está fazendo o seu tratamento com endócrino, e aí o endócrino já percebeu que a pessoa pode estar tendo alguma lesão, ele encaminha, o médico fez o encaminhamento. A minha preocupação, doutor Léo, é com aquelas pessoas que de repente não sabem que tem um problema de visão e pessoas que vão a alguns lugares para fazer exames, né, de grau, né, exames que... Não, aqui você vem aqui, a gente faz o exame, um teste ocular para você usar óculos. Muita gente não tem esse conhecimento e é por isso que nós estamos hoje ao vivo pelo rádio e, para quem perder pelo rádio, vai estar lá no YouTube disponível, no canal 10. Você vai mandar isso aqui para todo mundo ter esse conhecimento. Exame, gente, o médico oftalmologista, ele não mede só grau do olho e prescreve óculos. E isso, inclusive, é um risco e um perigo de saúde que as pessoas têm que saber. Porque imagine só, doutor Léo, a pessoa chega a uma pessoa que faz medição de grau e essa pessoa vai lá e fala, não, você está com, sei lá, 6 graus aí no olho, tô aqui, ó, prescreve um óculos, vai lá na ótica e faz. Só que essa pessoa tem um problema de diabetes, ou essa pessoa tem um glaucoma, e essa pessoa está perdendo a visão e não sabe. E aí, como é que fica a situação? Essa pessoa chega no momento da vida que ela perdeu totalmente a visão e isso acaba sendo irreversível. Então, é uma questão de saúde pública. Gente, você vai procurar um médico, é médico. Tem que procurar médico, oftalmologista. Tem que estar lá, especialidade do médico, oftalmologista. Você está indo no endócrino, você precisa de alguém, você não vai em ótica. Eu vou na ótica lá porque a ótica está indicando. Para com esse negócio de ir em ótica e a ótica indicar para você fazer exame. Se a ótica te indicou para fazer exame, com certeza você vai sair daquele teste com uma receitinha para comprar óculos. Nada vem de graça nesse mundo. Então, para com essa coisa. Você procura uma consulta médica com um médico. O médico vai te avaliar. Ele vai verificar, não só grau, exame de fundo de olho, vai fazer um mapeamento ali, vai ver sua retina, para ver se você tem alguma doença, alguma patologia. Doutor Léo, é assim ou eu estou falando aqui alguma bobagem? Não, Diego, você está certíssimo. Inclusive... a gente observa muito, infelizmente a gente vê algumas óticas oferecendo consulta grátis, sendo profissionais não habilitados, que não são médicos, para fazerem consultas de óculos. Ou seja, a pessoa vai lá, faz ali em 5 minutos uma consulta para aferir o grau e já sai com uma receitinha, como você falou, acaba comprando óculos e boa. Isso não é correto pelo seguinte, é muito comum, eu vou lhe dizer assim, com muita precisão, Diego, as pessoas que procuram os médicos oftalmologistas, vai procurar um consultório oftalmologista, em geral, porque ela está com algum problema de visão. E nessa situação, é óbvio, a pessoa quer corrigir esse problema. Olha, eu gostaria que o senhor me passasse um óculos para me enxergar melhor, perfeito, vamos fazer esse exame, você vai sair daqui com uma receita de óculos. Mas é muito comum pessoas terem outras situações que podem interferir na sua qualidade de visão, às vezes momentaneamente, às vezes a longo prazo, como por exemplo o que você comentou. Às vezes a pessoa tem um glaucoma e não sabe. O glaucoma de ângulo aberto é aquele glaucoma onde ele não dá dor, ele não dá alteração de visão, a pressão do olho ela é suficientemente alta para provocar um problema no nervo, mas ela não é tão alta assim para provocar sintomas, então a pessoa não sente absolutamente nada. Então, às vezes a pessoa faz esses exames mequetrefe aí, com consulta grátis oferecidas
muitas vezes por algumas óticas não tão idôneas, e não estão necessariamente pensando no bem-estar, na saúde desse indivíduo. Eles estão mais preocupados com que essa pessoa faça um óculos para ter um ganho financeiro momentâneo ali na hora. Mas o que interessa para o médico oftalmologista e para o paciente, que é o principal interessado, é saber se a sua saúde ocular está em dia. Ou seja, claro, ela precisa de um óculos, ok, vamos fazer um óculos, vamos deixar a sua visão o melhor possível. Mas, às vezes, além desse problema de óculos, ela tem uma alteração de pressão, ela tem uma alteração de lubrificação no olho. Então, às vezes, essa interferência, uma sensação de embaçamento, pode ter a ver, às vezes, com um problema lubrificativo, uma disfunção glandular muito comum, especialmente depois dos 40 anos, especialmente nas mulheres que têm essas alterações hormonais em função da menopausa. Outras pessoas têm outras doenças, por exemplo, como a gente tem comentado aqui, o diabetes. Às vezes a causa da baixa visão desse indivíduo não é só o óculos, é o óculos, são alterações de fundo do olho. As pessoas que têm diabetes têm uma propensão maior em desenvolver catarata, então é preciso que você observe se ela tem um risco dessa doença também afetar seu desempenho de visão. Então é preciso que a gente faça um exame muito abrangente, onde você consegue entender se aquela queixa de baixa visão, de interferência visual, tem a ver só com a falta de óculos ou com algum outro problema que só numa consulta você vai descobrir. Então, nada mais importante do que fazer uma avaliação oftalmológica com quem entende do assunto, que é o médico. O médico oftalmologista é o profissional indicado para fazer uma avaliação global desse indivíduo. E voltando um pouquinho só na questão do diabetes, a diabetes, mesmo quando ela atinge o fundo do olho e começa a causar alterações, ela tem tratamento. Então, os diabéticos que porventura tenham algum tipo de alteração na sua estrutura de retina, no seu fundo do olho, precisam procurar o tratamento. E é exatamente o médico oftalmologista que vai indicar. Hoje, muitas pessoas têm problemas de diabetes, tomam remédio para controlar o açúcar. Às vezes vão fazer só um exame de óculos, um exame de vista, entre aspas, que é aquele exame simples que a pessoa vê só o grau, estão deixando de saber, perdendo a oportunidade de saber se existe alguma outra situação que possa estar contribuindo para essa percepção de uma perda ou uma perturbação visual. Então é muito importante que a gente faça uma avaliação completa, um exame oftalmológico completo. Hoje mesmo, eu vou te dar um exemplo. Atendi um senhor que vem reclamando de uma perda de visão ao longo dos últimos 2 anos. Com a questão da pandemia, muita gente acabou evitando fazer consultas de rotina em função do medo de se expor em ambientes que possam conter o vírus e tudo. Então a gente vê hoje uma grande procura nesse final de ano, até pela baixa de casos e tudo mais, as pessoas estão procurando o consultório. Todo mundo que não fez suas consultas rotineiras nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, está agora correndo atrás. Então a gente está realmente bem sobrecarregado. Mas voltando a esse caso, esse indivíduo vem percebendo uma alteração visual, ele foi submetido há uns anos atrás a uma cirurgia para correção do grau, enxergava muito bem, de uns tempos para cá a visão começou a ficar ruim. Ou seja, é um problema de grau? Houve uma mudança de grau, de repente esse indivíduo ficou míope de uma hora para outra, e ele não era. Então, observando, fazendo os exames, a gente começa a encontrar problema de catarata, uma alteração no fundo do olho, que começa a justificar o problema. Se você vai lá e só passa um óculos, e esse indivíduo sai e faz um óculos, às vezes o grau vai ficar bom durante 1 mês ou 2. Daqui a pouco a catarata está progredindo, evoluindo, tornou esse indivíduo mais míope ainda. Então a gente precisa entender qual que é a razão que provocou essa mudança de visão, essa mudança de grau. E às vezes um exame oftalmológico completo nos dá a oportunidade de ver todos esses detalhes. Você vai observar o cristalino, você vai fazer um exame das pupilas, você vai observar como estão as condições da retina, do nervo óptico, de uma série de estruturas, verificar a pressão. Então são detalhes que vão fazer diferença, para que você possa tratar de uma maneira equilibrada e não fazer, às vezes, esse indivíduo ficar gastando dinheiro com óculos que não dura 1, 2 meses, porque o problema dele não é o grau que está mudando por uma questão natural.
e sim por uma progressão de alguma doença. Então, nada mais importante do que, ao prescrever um óculos, o médico tem que saber o porquê que esse indivíduo precisa desse grau, qual vai ser a vantagem dessa correção, se ela é definitiva, se ela é temporária, se esse indivíduo tem alguma outra questão provocando alguma interferência na sua visão, e procurar orientar da melhor maneira possível para que essa pessoa possa manter a sua visão boa ao longo da sua vida. Muito bem, doutor Léo. Antes da gente terminar aqui o nosso bate-papo, uma prestação de serviço à comunidade a gente falar sobre isso, porque bate aquela preocupação. Tem muita gente aí que vê alguns anúncios por aí e fala, mas eu vou ali, eu vi um anúncio de alguém que faz exame e tal, vou lá. Isso é preocupante. Tem pessoas aí que, infelizmente, perderam a visão, ou quase perderam a visão, por conta de exames. Não são nem exames, né? A gente pode nem chamar de exame. Se fosse tão fácil, se fosse tão simples assim, se não tivesse nenhuma implicação legal, o próprio médico endocrinologista comprava os equipamentos oftalmológicos e ele mesmo fazia o exame de fundo de olho. Então não precisava indicar o colega de outra especialidade, mas não, cada um na sua especialidade. O endocrinologista também é médico, só que ele é médico dentro da sua especialidade. A especialidade Exatamente. Não é verdade? A oftalmologia é totalmente... É uma fase da medicina, né? Mas é diferente. Exatamente. E o oftalmologista, ele está treinado para esse profissional que é instruído, educado para exames específicos, né? Dispõe no consultório de equipamentos que nos permitem que a gente faça um exame de boa qualidade, não só um exame de fundo do olho simples, mas você tem exames como mapeamento de retina, que é feito através de oftalmoscópios indiretos, você tem retinógrafos que fazem imagens da retina, do nervo, do centro da retina, a gente consegue observar a vascularização, você consegue ver todos esses detalhes pertinentes à estrutura ocular desse indivíduo. Existem as tomografias ópticas que são feitas para que a gente consiga avaliar a presença de eventuais edemas ou doenças que possam estar afetando as áreas mais importantes da visão. Então, através desses equipamentos, através de toda a logística de exame, a gente consegue entender o que está levando esse indivíduo a ter essa queixa de baixa visão, ou embaçamento visual. Então, não só a diabetes, como a gente comentou hoje, especialmente relacionado a isso, mas existem muitas outras doenças oculares que afetam a visão de maneira insidiosa. Muitas vezes não é o óculos a questão resolutiva. Muitas vezes o óculos passa por esse processo. A grande maioria dos exames oftalmológicos terminam na prescrição do óculos. Mas para que você prescreva um óculos, sabendo que esse um dos tratamentos a ser feito, é preciso que você tenha a oportunidade de fazer um exame bem completo, um exame geral. Até porque, hoje em dia, as pessoas são muito mais informadas. Hoje, o indivíduo, quando chega no consultório, ele justamente está buscando, às vezes, uma atualização do seu óculos, quando ele já é usuário. Então, aquele que não é usuário de óculos e sente algum problema, e tem aquela percepção de perguntar, puxa, doutor, e a pressão do olho, e o fundo do olho, o senhor já olhou e tudo mais. Então, as pessoas têm essa informação, elas já chegam no consultório querendo ser examinadas. Então, essa coisa de fazer exame de vista só para prescrever óculos, até porque é uma opção que não é legalizada no Brasil, que é a optometria. Uma optometria é uma profissão que visa fazer avaliações a parte de grau, mas isso é muito, digamos assim, é muito relativo só ao exame de óculos. Você precisa entender a visão como um todo, então é preciso uma avaliação médica. Até porque existem muitos medicamentos que as pessoas utilizam para tratar problemas de reumatismo, para tratar doenças neurológicas que podem influenciar na previsão. Então é importante que esse profissional tenha um conhecimento médico, seja um médico, possa entender todos os detalhes que abrangem
do sistema visual. O olho não é um órgão isolado, ele está dentro do corpo. Então, doenças orgânicas podem ter repercussões oculares. A gente observa muitas vezes indivíduos hipertensos também que têm problemas nos olhos, podem ter oclusões vasculares. Então, é preciso todo um engajamento multidisciplinar, onde você consegue fazer uma avaliação oftalmológica, você consegue entender problemas relacionados à parte sistêmica desse indivíduo, na área reumática, na área intensiva, na área endocrinológica. Problemas de tireoide podem afetar a visão, podem afetar os olhos, provocar uma série de outros problemas. Então, a medicina, de uma maneira geral, requer que o indivíduo que vai mexer na parte oftalmológica, no caso o oftalmologista, tenha um conhecimento amplo da medicina geral para poder entender não só os aspectos pertinentes exclusivamente aos olhos, mas entender também outras situações, outras doenças que também podem ocorrer no indivíduo como um todo e acabar repercutindo também na sua saúde ocular, consequentemente na sua visão também. Muito bem. Dr. Léo Rosenbaum falando de saúde aqui no nosso Mix Cidade. Dr. Léo, eu gostaria que o senhor deixasse o telefone aí do consultório. De repente alguém tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida aí com o senhor, algum esclarecimento. Aí dá uma ligadinha, fala com o Dr. Léo lá no consultório, que eu sei que a vida é corrida aí, que o Dr. Léo vai correndo para lá, almoça correndo, tira um tempinho para falar com a gente aqui, mas sempre tem um tempinho de atender aqui os nossos ouvintes. Deixa o telefone aí do consultório, Dr. Léo. Sim, Diego, com certeza. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa, os seus ouvintes especialmente, que quiserem alguma informação, precisarem de qualquer coisa, nós temos o nosso telefone, é o 3442-59, pode ligar, conversa com a Andréia. Qualquer dúvida que precisar, a gente está à disposição para ajudar e responder se for o caso. Vou repetir aqui o telefone, é o 3442-9859, 3442-9859. Doutor Léo, um bom final de semana para o senhor aí e até a próxima sexta. Deus quiser, agradeço aí a oportunidade, um bom final de semana, um bom programa para todos aí. Tudo de bom. Um grande abraço. 1h34, continua o nosso Mix Cidade aqui na nossa Rádio Mix.